Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Peço mais uma vez, você do Facebook pode fazer sua pergunta, pode participar, pode compartilhar aqui o nosso Facebook. Você que ainda não segue a gente, que nos assiste na TV, Facebook tem notícia diária. Nosso Instagram, ele é novo, mas ele bomba também. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Esse é o nosso WhatsApp, 99457-4774. Participe. É muito bom ter você aqui, gente. E quero contar para você, em janeiro tem novidade. Quero convidá-los mais uma vez para participar. Não esquece de mandar no nosso WhatsApp. Nós estamos meio de férias, estamos e não estamos, mas é muito bom ter você aqui comigo. Hoje, uma presença ilustre, olha ele aqui, né? Apareceu o Fábio, eu estava lendo a sua história aí um pouquinho. Fábio Carilho, todo mundo fala que você é de Sertãozinho, mas você não é de Sertãozinho, é isso mesmo? Parece que é de São Paulo, começou muito cedo a carreira, né? Depois você vai me falar um pouquinho, agradecer, né, por você deixar a família, ou na verdade a família inteira está aqui no nosso estúdio. Obrigada, né, pela presença de vocês, fico muito feliz em poder compartilhar isso com o pessoal de casa. E eu estava lendo, parece que muito cedo você foi um menino aí, né? Conta um pouquinho da sua história. E não é Sertãozinho, de São Paulo para Sertãozinho? Rita, primeiramente quero agradecer, né, de estar participando desse último programa do ano, né, ano de 2022. E é isso mesmo, eu nasci em São Paulo, com 12 anos eu mudei aqui para Sertãozinho, fiz Senai, trabalhei na usina, trabalhei aqui no Pontes, né, com o Dino Pontes, ali o seu Oswaldo e o Clóvis, né, por 2 anos. Era office boy da empresa Pontes nesse período. E com 19 anos eu saí daqui para o futebol, né, fui para Jaú e daí segui minha carreira. Ô Fábio, mas como começou essa história de futebol? Alguém te incentivou? Porque muita gente nos assiste agora, meninada, ou pessoas em casa, sempre tem um sonho, não só relacionado ao futebol, e muita gente desiste de si mesmo. Quer lembrar que o processo, ele sempre vai ser dolorido. Acredito que você passou altos e baixos, e ainda passa, porque não é fácil, né, você sair, explodir e ter uma coisa, a vida, né, como pai, como marido, como toda a estrutura familiar, manter lá e cá. Olha, é uma carreira que tem que ser persistente, né? Então, eu mesmo fiz teste em vários lugares, Araraquara, Comercial, Botafogo, enfim, não passei em nenhum dos testes no futebol. No começo do ano de 93, o Sertãozinho fez um teste para o profissional aqui e eu acabei passando e começando aqui mesmo na cidade. Então, se eu tivesse desistido ali no primeiro teste que eu fui fazer, talvez as coisas não teriam acontecido na minha vida, né? Então é isso, futebol você tem que persistir, tem que ter o apoio da família, tem horas que você... as coisas não vão dar certo e não é por causa disso que você tem que parar. Acho que o maior exemplo é o Cafu, né? Acho que fez 6, 7 testes no próprio São Paulo, ele voltava lá, fazia outro teste, voltava lá, fazia outro teste, para ser o cara que foi o Cafu. Então o futebol começou assim, né, com quase 20 anos, que é uma coisa meio que diferente. Eu não tive um trabalho de base como atleta, né, mas é muito importante assim persistir, não desistir, escutar as pessoas que estão por perto, para que você possa crescer cada vez mais como profissional. Fábio, nós temos fases, né? Lá em Jaú, teve algum momento, vamos falar de momentos doloridos e momentos que você fala, esse vai ficar pro resto da vida, do salto, porque depois a gente fala da carreira como técnico. Mas vamos falar ainda do jogador de futebol, era zagueiro ou era zagueiro mesmo que você queria? Como veio essa história? Fala assim, nossa, eu não vou dar nisso, nossa, eu dei certo nisso, e aí? Porque a gente precisa falar desses momentos, né? Eu sou oriundo do futsal, né? Eu sempre joguei muito futebol de salão aqui na cidade de Sertãozinho, e muito pouco campo, né? A gente foi campeão dos jogos regionais, ficamos em quarto nos Jogos Abertos em Prudente de 91, enfim. E eu sempre joguei mais à frente, Rita, como um meia, como um atacante. Foi assim que eu fui para o 15 de Jaú, mas no início do campeonato de 95, o lateral esquerdo machucou e eu precisei ir para o jogo e acabei fazendo o campeonato todo indo para o Corinthians como atleta, como lateral esquerdo. Então acabei ficando aí na parte de trás. Joguei por 7 anos como lateral esquerdo e depois mais 7 anos como quarto zagueiro, né? Mais como central ali. Mas eu sempre gostei de jogar mais à frente. Mas a partir do momento que eu fui para o Corinthians como lateral, ficou difícil de mudar, porque eu fiquei conhecido no futebol como lateral esquerdo e já não consegui mais mudar. Ô Fábio, mas a gente está falando do momento então que não foi planejado,
ele aconteceu naturalmente, então era porque era o processo que tinha que ser do seu propósito, vamos falar assim, que daqui pulou, é isso? É isso, talvez na posição que eu queria, talvez não conseguiria chegar em algum lugar, nos lugares que eu cheguei, né? Chegar a disputar 5 campeonatos brasileiros, se eu ficasse como meio atacante talvez não chegaria, as coisas aconteceram, fui para a lateral e parece que minha carreira clareou nesse momento. E aí, chegando no Corinthians, acho que o momento que você chegou no Corinthians foi que deu mais boom, né? Que virou historiada para todo lado, até mesmo em Sertãozinho, porque assim, dizem que aquela frase, santo de casa não faz milagre, né? Porque aqui parece que o milagre a gente nunca faz. A gente precisa sempre sair para a pessoa, nossa, reconhecer, esse é o trabalho. Essa frase também pegou você um pouco no começo? É meio que normal, infelizmente, né? Você tem que sair, Sertãozinho. Eu sou muito grato porque daqui eu fui vendido para Jaú, aqui foi o início mesmo, né? As pessoas, inclusive seu pai fazia parte da diretoria, Brasca na época, enfim, várias pessoas que faziam parte na época. Eu e o Fabiano saímos vendidos daqui para o 15 de Jaú e as coisas aconteceram. E com 22 anos eu chego no Corinthians como atleta, né? Claro que foi um boom, na época não tinha esse barulho que é a internet hoje, das coisas saírem para todos os lugares, né? Mas fiquei conhecido. Aonde eu cheguei até o final da minha carreira é o Fábio que passou pelo Corinthians, é uma coisa que marca mesmo a nossa carreira. Ô Fábio, você tem saudade do Corinthians? Olha, foram 7 meses como atleta e depois mais 10 anos e 3 meses como auxiliar e técnico, né? É um lugar que eu sou muito grato, é um lugar que me deu oportunidades, é um lugar que eu sou muito reconhecido por tudo que aconteceu na minha carreira como técnico. Tenho amigos que eu falo até hoje lá dentro, né? Então é um lugar que eu tenho um carinho enorme. E é claro que a gente tem saudade pelas pessoas, pela torcida. Mas no caso de jogador para técnico, também não tinha esse propósito. Tinha pensado nisso, que foi cedo, né? Se for pela idade, geralmente a pessoa fica e vai... Eu fiquei 8 anos como auxiliar ali, Rita. Você imaginou isso também? Não, nem nos meus melhores sonhos. Eu tinha que as coisas fossem acontecer desse jeito. Receber a oportunidade num time desse tamanho e com títulos e com vitórias. Eu participei de 12 títulos do Corinthians, né? Os últimos 12 títulos do Corinthians eu estava junto. 8 como auxiliar e 4 como técnico. E repetindo, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu. Ô Fábio, aí no Corinthians foram os anos. Quando a gente fala de... É muita pressão? Pode falar um pouquinho ou não dá nem para falar? Não, é pressão demais. Porque a gente que vive a mídia é muito difícil. E assim, eu não sei, porque eu acho que a inteligência emocional que a gente tem que ter e o apego em Deus e algumas coisas, senão a gente chega a baquear. A gente vê que tem muita coisa que ou você desliga tudo ou você vive num mundo de nada ou você enlouquece. Com certeza, é uma pressão porque diária. É uma fofocaiada, antes de, vou deixar você falar, um pouquinho de tempo atrás falaram, será que vai voltar? Vem um burbulho de novo, eu não lembro se você viu isso na mídia, solta em verdade, e solta uma coisa que não tem nada a ver. A maioria das entrevistas e das coletivas, você vai para apagar fofocas, né? Muito pouco se fala de futebol. É porque isso foi falado, aquilo foi falado e você fica respondendo sobre isso. Isso é muito chato. Mas a questão da pressão, ela é enorme. Você tem que estar cercado dentro do clube por pessoas que pensam e trabalham que nem você, porque senão você estoura e não aguenta mesmo. É um estresse o tempo todo. Você faz 4 coletivas por semana, né? Você faz 2 jogos. Então 2 antes dos jogos, 2 após os jogos. É toda hora enfrentando isso. E muitas vezes assim com uma certa maldade nas perguntas, você tem que estar muito esperto com o que vai falar. Até porque é muito calmo, né? Porque às vezes todo ser humano acaba às vezes falando coisas que não deveria, ou um momento, quantas entrevistas a gente já viu, acaba acontecendo alguma coisa, tem gente que prefere nem dar entrevista, né? Mas é uma coisa que acaba sendo natural. E a diferença do Brasil e fora do Brasil, Fábio? De lá você pulou pra cá e aí? Tive a oportunidade em 18, né, receber uma proposta da Arábia, onde eu fui. Ficamos 7 meses lá. Essa questão da pressão aí, ela não existe lá. Você faz uma coletiva por semana, né? Então, as perguntas muito direcionadas ao futebol, muito diferente. E agora estou tendo a oportunidade de trabalhar no Japão, que aí o respeito, a educação, a pontualidade, a cultura, a disciplina é algo que nos encanta. Então as minhas entrevistas lá, elas são 7, 10 minutos no máximo, né?
cada um faz uma pergunta, normalmente são 4 ou 5 repórteres, aí você responde curto ali, muito direcionado ao futebol. Então é totalmente diferente do que a gente enfrenta aqui no Brasil. Mas as entrevistas, elas são moldadas ou não? Igual aqui, nós nem conversamos. A gente está aqui no ar, geralmente minhas entrevistas são assim. Tem gente que fica mais preocupada e liga e pede para a gente mandar as perguntas antes, mas não tem isso. Porque a gente tem que ter a naturalidade. Eu brinco muito aqui que está no programa, é a sala da minha casa, você pode falar o que você quiser. Então, assim, tem isso ou não tem nada disso? Não tem nada disso e eu também não gosto. Muitas vezes assim, acabo falando, por ser sincero, acabo falando algumas coisas que acabam me prejudicando, mas eu prefiro assim do que aquela coisa montada, de eu ter que ficar pensando no que eu vou falar, parece que é uma coisa meio que programada, isso não me sinto bem. Eu gosto assim, a maioria das entrevistas que eu fiz foi sentar, as perguntas vinham e eu respondendo do fundo do coração mesmo. Naturalmente. E agora de lá foi para Japão, foi para Arábia. E para se adaptar com tudo isso? E você carrega a família, vai com o trem lotado, onde deve ser fácil, não, hein? Olha, até agora... Deve deixar, você não ficar doido, mas os outros ficam. Até agora, as 2 vezes que eu fui para a Arábia, foi para a mesma cidade. É uma cidade aí, maravilhosa. Tudo bem. Mas e quando chegou? Não, é tudo diferente, é língua diferente, costume diferente. Na Arábia eu não sei, mas deve ser até vestimento, tudo, né? Principalmente para mulher, para o homem que é mais não. Difícil, né? Hoje já não é mais obrigado, né? Em 18 ainda estava tendo essa mudança, mas os primeiros dias o tradutor fica com a gente, mostrando o mercado, o shopping, os lugares da cidade, depois você tem que se virar. E eu gosto mesmo de se virar, né? Você vai aprendendo sozinho as coisas. O Japão foi a mesma coisa, os primeiros dias o tradutor com a gente o tempo todo, mostrando os lugares, depois a gente vai aprendendo e assim, as 2 vezes que a gente saiu foi para 2 lugares maravilhosos e a gente é muito grato a isso também. Eu lembro que eu conversei com o Dudu, que era de Ribeirão Preto, que ganhava leão. Você ganhou leão? Não ganhei. Reloginho de ouro, cadê? De ouro eu não ganhei relógio não, ganhei de cadê diamante. Que agora o povo vai fofocar até, meu Deus, vai falar lá, tá escondendo. O Dudu que você fala é o Eduardo, né? Enfrentei ele lá várias vezes, é um amigo meu. É sim, lá eles têm de dar carro, de dar essas coisas. O que eu ganhei foi um relógio de um torcedor. O leão lá. não? Não, onde que ia guardar esse leão? Ia trazer aqui pro meu pai cuidar aqui em Sertãozinho do Leão. Tinha que soltar o leão na rua de vez em quando o povo estressa, gente. Solta aí que o trem vai. Fábio, agora de ir lá pro Japão. O Japão também já, eu acho, é um país, né, desenvolvido, populoso, diferente de alimentação de tudo também. Não deve ser fácil não, hein? Lá eles comem muito, falando da alimentação, porco. É um absurdo que comem da carne de porco, né, e peixe. Só que assim, Rita, é um absurdo o respeito, a educação, a pontualidade. Normalmente o avião lá sai antes do horário programado, 5, 10 minutos já está partindo, sabe? Essas coisas assim que encanta. Você vai aprendendo, te respeita, você perde ou ganha jogo, você sai aplaudido de campo, né? Você é obrigado a dar a volta no estádio, cumprimentar as 2 torcidas, para depois ir para o vestiário. A gente viu na Copa, e isso acontece lá, eles sujam a arquibancada durante o jogo, depois limpam tudo para ir embora. Então é totalmente diferente e que nos encanta cada vez mais. Quando a gente fala disso, né, tem uma diferença muito grande. Porque é muito triste, né, que aqui eu não sei, mas creio que no Japão não tem, a gente tem que falar também de um pouco da violência, né? O Brasil é muito violento, né? Do mesmo jeito que tem muito amor e muito respeito em alguns lugares, eu falo, a gente precisa até desenvolver isso, plantar mais isso, a gente tenta. Muitas vezes não funciona, mas eu gosto muito daquela frase. Eu tentei, pelo menos eu plantei, o resto é com vocês, né? A gente vê em estádio de futebol, famílias que tentam ir com os filhos pequenos, aí tem aquelas brigas, tem mortes, quantas coisas a gente já viu. Ou até a gente mesmo, eu fui num jogo uma vez, em 2016, com meu filho que era apaixonado no Palmeiras. Nós somos, que eu tenho os 2, né? Em casa é um de cada lado lá, igual meu pai e minha mãe, um corintiano e um é palmeirense. A gente foi no jogo e teve uma coisa violenta, nós não conseguimos entrar nos camarotes que nós compramos. Não conseguimos assistir o jogo, foi assim, avassalador. É triste, eu acredito que lá não tenha isso. Não tem, que nem eu disse, né, perdendo ou ganhando, você sai aplaudido. Quero chamar a atenção, meu time esse ano acabou não classificando para a fase final e eu fui para Osaka para começar a ir atrás dos jogadores para a gente fortalecer para esse ano. Imagina a Praça da Sé, não sei se você já esteve ali na Praça da Sé, aquele movimento, aquela loucura. Eu fiquei parado num canto, todo mundo com o celular na mão, corrente, relógio, carteira, despreocupado
de qualquer questão de roubo. Eu fiquei parado, fiquei com vergonha de gravar, né? Porque não sei se eles poderiam achar chato isso, mas eu fiquei parado num canto e olhando toda aquela movimentação. Imagina a Sé mesmo, como é a Sé, e todo mundo totalmente tranquilo em relação a isso, né? Então é coisa que se assusta, você começa a lembrar do Brasil, que eu, no caso, em São Paulo, andar com carro blindado, algumas vezes andando com segurança, e lá todos, não tem qualquer classe andando de metrô, de trem, porque o transporte lá funciona muito bem. Essa é uma das diferenças muito grandescas, né, em todos, não só do Brasil, de outros países, mas outras coisas. Ô Fábio, e quando estava no Brasil, quando a gente fala disso de jogo, tinha então essa pressão disso também, né? Do medo de alguma coisa disso. Não só com você, mas com a família. Porque a gente que nem eu, quando estava na política, a família, a gente fica com medo da nossa família, de acontecer, principalmente com os filhos, né? A gente fica preocupado, a gente não sabe da loucura, né, do outro. Eu acredito que depois da pandemia, a gente acreditava que ia melhorar, piorou um pouco em alguns aspectos, né? No Brasil, eu falo assim. Não sei se você vai lembrar, Rita, na decisão do Campeonato Paulista de 2018, a torcida do Palmeiras ali no caso, né? Um torcedor, não vamos falar da torcida do Palmeiras, mas de um torcedor que falaram do sequestro da minha mãe. Não sei se você lembra disso. Né? Não. Pô, deu um desespero, a gente pronto para o jogo, para a decisão. E os diretores do Corinthians no maior cuidado, porque eu não tinha ouvido, eu não gosto de ler nada assim, né, dia de jogo principalmente. E no dia do jogo saiu um vídeo ou um áudio sobre isso. E eu, na hora que eu desci do quarto, você está tranquilo, você está calmo? Eu vi os jogadores preocupados também naquele momento, né? Mas olha que ponto chega, né, para tentar mexer com a gente ali de uma forma negativa, né? Então a gente tem que estar muito cuidado. Na mesma hora eu liguei para casa e estava todo mundo muito tranquilo naquele momento, mas é as coisas que a gente acaba acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, tem todo um preparo, um treinamento. Tem psicólogo também que acompanha, Fábio, o time? Assim, fala um pouco para mim dos bastidores de time do futebol. Vamos falar do Brasil e você faz um comparativo de fora. Tem isso? Porque eu sei que deve ter dieta, treino, isso deve ter uma preparação toda. Mas e o psicológico tem? No Corinthians, na categoria de base tem, no profissional, enquanto eu estive lá, não tinha. No Santos já tem, né, que é a Juliane, uma profissional assim que acompanha todos os dias, falando com os atletas todo o tempo. Mas não é fácil para eles também, porque não consegue controlar tudo, não está tudo embaixo deles, né? Então a gente costuma dizer que no caso do Corinthians, os psicólogos eram nós mesmos. Ali no dia a dia, ali conversando, ali se acertando, encostando nos jogadores, procurando saber o porquê não está rendendo, o porquê dos problemas, né? E com o nosso jeito ali ajeitando. Por isso que ficar muito tempo dentro de um clube foi importante para mim. Porque você passa a conhecer cada jogador. Por exemplo, hoje eu posso falar que esses dois jogadores já pararam. O Emerson Sheik, eu não podia ser muito paizão com ele. A gente tinha que ser mais duro com ele. Mais em cima da rédea. O Jadson, você já tinha que ser pai com ele para tentar tirar o melhor dele, né? Então, o tempo só te mostra isso. Como lidar com cada atleta. E aí acaba fazendo uma terapia, né? Tudo junto e uma experiência de vida também. Fábio, vamos fazer tipo um bate-bola, uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, assim. Uma coisa formidável como técnico, uma coisa pesada como técnico. Formidável, claro que foi o ano de 2017, né? Um ano totalmente que ninguém acreditava e a gente bate campeão paulista e campeão brasileiro ali, né? Então foi um ano muito importante para mim profissional. O lado negativo, eu acho que foi culpa minha mesmo, das minhas entrevistas, né? E posso contar uma aqui que ficou marcada, né? Manda ver. Dei uma entrevista dizendo que não sairia do Corinthians por um caminhão de dinheiro. Aí daqui um pouquinho veio uma proposta e eu fui brincar, né? Fábio, você falou que não sairia por um caminhão de dinheiro. Eu respondi, né? Por um eu não saía, mas por dois eu vou pensar. Né? E isso é claro que estourou em cima da minha cabeça, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo. Dizem que você nunca pode falar uma coisa que depois eu tropeço e fala, né? Que ontem eu li um provérbio sábio, ele fala assim, gente, você tem dois ouvidos, apenas uma boca, e a gente não aprende que a gente tem que escutar mais do que falar. Eu falo muito também, então eu sou meio suspeita. Na hora que eu for ver, eu já falei e não tem mais como voltar. Mas uma outra coisa, como técnico, como jogador de futebol, é o nosso bate-bola, uma muito boa, mas muito ruim. Como jogador, foi a ida para o Corinthians ali com 22 anos, né?
uma coisa muito rápida. Até 93 eu estava trabalhando ainda no começo do ano na usina São Martinho. Em 95 eu já estava no Corinthians, sem empresário, sem nada. E sim pelo campeonato que eu fiz, que foi muito bom pelo 15 de Jaú na segunda divisão e um olheiro levou. E momento ruim assim que eu me lembre, acho que foi a contusão mais séria que eu tive, uma fissura na fíbula, né, onde tive que quase passar por uma cirurgia, ficar engessado e nenhum atleta, acho que nenhuma pessoa gosta, ainda mais um atleta que depende do seu corpo para fazer aquilo que você gosta, acho que foi o pior momento da minha carreira. E como filho, tem pai, tem filho, manda lá. Como filho... Porque é muita coisa, né? Tem lá, tem cá, e aí? Eu acho que como filho, assim, a maior alegria foi as coisas ter dado tudo certo, né? Deles participarem junto comigo. Todas as decisões do Corinthians, eles estiveram em São Paulo assistindo, né? Acho que o momento ruim é quando você sai de casa muito novo, né? Mãe, ainda mais mãe do interior, e minha mãe italiana que é, meu pai dando todo o apoio, e minha mãe, por que vai sair, por que não continua trabalhando, querendo os filhos debaixo da asa, acho que isso é algo muito normal, né? Mas eu lembro, assim, o momento que eu saí de casa ali, a tristeza que foi, e também lembro dos grandes momentos que a gente viveu juntos. E como pai, tá ali, ó, vou pôr no ar, hein? Como pai, a Isabela, infelizmente, não conseguia acompanhar sofreu muito. Mais, sofreu isso. Não consegui acompanhar muito o crescimento dela, né, até pelos problemas da minha sogra, que faleceu um tempo atrás, né, mas teve mal de Alzheimer, ficou durante 11 anos na cama, e eles ficavam para cuidar dela, e eu correndo muito com o futebol. Né, com o Léo não, já diferente, né, a Isabela costuma dizer que quando ela era criança eu comprava chocolate, ela comia só um quadradinho por dia. E com o Léo agora tem uma vida boa. Compra barra, né? Então é isso. Acho que ela, infelizmente, não conseguiu ficar tão próximo, né? E com o Leonardo está sendo diferente, está bem mais próximo de mim. Eu acho que também é a experiência, né? Quando tem um filho muito novo, a gente vai passando e vai mudando. Eu não sei, eu vejo com meu pai e com a minha mãe e eu sou a caçula, mas eu tomei porrada também. Era mais largado, né? Você se vira, se resolve. Um tempo fica bom, hoje eu resolvo de qualquer jeito, porque largava tudo, né? Vai indo. Eu acho que a pressionada é sempre o mais velho mesmo, né? Que toma carga e a gente vai passando. E quem que aguenta muito é a mulher, né? Não é fácil. Porque minha mãe fala assim, todo mundo fala do meu pai, que é um grande homem. Mas se minha mãe não aguentasse metade, mas minha mãe também não é fácil não, viu? Ela vai que vai, você viu aqui, ó, ela tava aqui na live, eu vi, você viu? Todo mundo, mas como que seu pai deixa o quê? Ela tá lá, foi prefeita, né? A única prefeita até hoje. Ele nunca interrompeu, não falou nada, sempre deixou ela ser o que ela queria ser, que eu acho que isso é a base, né? E aqui mesmo a gente tinha marcado morando, ela chegou 1 hora antes, ela gosta de tumultuar, né? Não, então vamos falar 80 anos e vem aí, vai fazendo doido. Então vamos falar sobre isso. Ficou sentado eu e ela ali, ela começou a falar uns palavrão, o que essa dona Nelly? Não falaram para eu vir aqui, eu não entrei para cantar ainda, calma, dona Nelly. Não, foi legal. Até hoje, mas você vê, a música, né, deu ali uma vida a ela, mas hoje eu vejo a história, né, que a gente precisa viver, mesmo quando a gente tem uma certa idade. Ela fala, eu tô velha, vou tá isso. No Natal ela me falou isso, ela falou, mãe, ainda você está viva. Então, enquanto você estiver viva, fala, a vida é isso, a gente tem que ter oportunidade. Quanto a gente não tem os pais, né, quanto a gente não tem, eu gosto muito de uma... Eu aprendi muito quando eu me tornei mãe e gosto muito de uma frase assim, a gente sempre tem que entender que nossos pais tentaram fazer o melhor pra gente. E o melhor naquela época era aquilo. E muitas vezes a gente tem aquela carência, aquele vazio de pai e mãe, porque a gente precisa da figura paterna e precisa da figura materna, nossa educação e nossa vida. Mas muitas vezes nem nossos pais tiveram isso e nem se dão conta do que eles não conseguiram passar pra gente. E isso é um alto, né? A gente precisa aprender isso todos os dias, que é falar assim, nossa, porque meu pai é uma pessoa que nunca parou. Meu pai também sempre trabalhou tal, então ele não tinha aquela coisa de estar todo dia. E em algum momento da vida você para, poxa, e aí? Passou e eu não convivi aquilo. Mas eu tenho certeza que todos os pais querem dar o melhor pra gente e muitas vezes passa isso. E a gente que talvez tenha que ver uma maneira diferente para que a gente possa passar diferente para os nossos filhos. E é uma coisa assim que passa e o tempo voa, né? Você vê, então tá aqui, a gente tenta ser o melhor e nem sempre o meu melhor é o melhor. É aquela
aquela posição de vida, né, que você fala aí, lógico que ele queria estar, queria fazer, mas aquele momento é o que você poderia dar a ela, né, em que você pode dar. E lógico que tem um momento dos irmãos falar, meu irmão é diferente, você gosta mais. Tem muito disso, né, tá até na Bíblia, e a gente fala assim, não é o melhor, é o que eu consegui, eu com certeza queria, porque a gente tem uma mania de ver os nossos pais perfeitos, que não tem defeito, que não tem quebra. E a gente tem mais do que a gente pode imaginar. E a gente está aqui para isso. Eu acho que a vida, Fábio, quando a gente entra dentro da simplicidade, você pode falar um pouco depois, encerrando sua entrevista aí, a vida é isso, a gente tenta ser melhor. E o ser melhor não é o sucesso, não é o dinheiro, não é a fama. O melhor é como pai, é como filho, é como marido, é como mulher, é o perdão, é o amor, é o propósito. Porque assim, a gente tenta e muitas vezes a gente cai. Mas ninguém está aqui, né, para não cair. O cair faz a gente levantar e a gente reestruturar tudo, porque todo mundo tem uma base, né? A gente tem a base familiar, que é os nossos pais, e quem não diria de não ser, né? Então eu falo assim, é uma avalanche, e nossa vida sempre vai ser assim, mesmo a gente tendo tudo, e se a gente ter tudo e não tiver, eu gosto muito daquela frase, se a gente tiver Deus dentro do coração, muita gente fala, se a gente não tiver Jesus, a gente vai ter sempre o vazio, a gente vai estar sempre difícil para perdoar, é o final do ano agora, e que isso a gente consiga carregar cada um dentro de nós. Tem gente que vive em famílias, briga e a gente não consegue perdoar, não consegue ter o auto-perdão, mas ele me roubou, ele me fez isso, mas e aí? A gente vai terminar a vida assim, sem tentar colocar. É difícil, você tem que chegar num patamar de encontro mesmo. Só vai entender quem já teve esse encontro, porque quando você não encontra, não tem como. E é natural. A transformação, ela vem dentro de você, de dentro para fora, e não é a pessoa colocando, mas as pessoas vão perceber que você se transforma. Eu não sei se alguma vez na sua vida aconteceu, eu não sei a sua religião, eu não sei como você vê, mas não acredito que a gente não consegue ter tudo na vida, nenhum propósito, se a gente não acreditar que a nossa vida é abençoada por Deus. Eu acho que uma coisa que foi importante para mim, Rita, assim, nunca coloquei o dinheiro à frente das coisas. As coisas foram acontecendo, né? Que quando você coloca o dinheiro à frente, acho que te trava para muitas coisas, você quer passar por cima de muitas pessoas, e isso acaba não sendo legal e você não consegue o que você quer. Né? E falando um pouquinho lá de trás, né, Rita, quanto que eu brinquei com o seu irmão ali perto do Furlan, que vocês moravam ali, né? Acho que o Tonho é da minha idade, ou um ano mais velho, se eu não me engano. Pô, então, quanto ficar ali na rua jogando bola, e eles já jogavam hóquei, eu nunca subi patinar na minha vida, quando eles jogavam hóquei eu ficava assistindo ali, né? Então tudo tem um início. O que seus pais faziam ali naquela época eu já conseguia acompanhar, porque eu ficava muito naquela rua ali. Você era bem mais jovem, bem pequena, né? Mas e é isso, foram criando, hoje estão tomando frente de tudo, que nem eu, no caso, tomei frente de tudo ali de casa também, né? E eu me sinto muito orgulhoso com tudo isso. Fábio, parece que agora, daqui para frente, pra gente falar, não, você vai embora novamente, fala um pouquinho do Japão, mas parece que você tem escolinha em Sertãozinho, né? Algumas coisas, acho muito legal isso de você construir as coisas aqui, porque assim, às vezes as pessoas gostam de falar muito, mas quando a gente constrói aqui, porque poderia ir embora, poderia montar coisas em outros lugares, você constrói aqui, você constrói exemplos, você dá trabalho, dá oportunidade, e isso valoriza a cidade, né, que está aí. Isso é uma coisa legal que você faz aqui, acho muito legal, te parabenizo. Me fala um pouco disso, da escolinha, como que ela tá. Parece que a Isa me falou do negócio, não sei se eu posso falar, pode? Do buffet, também tem um buffet? Fala um pouquinho, pode falar. Aqui hoje, a gente abriu a escolinha em 2015, hoje temos um projeto social onde a gente está correndo aí para levantar fundos aí para que já possa começar a trabalhar, né? Ali é um espaço onde eu não sou empresário, quero deixar muito claro isso, né? Porque eu não posso ser empresário sendo técnico, mas é um espaço a mais, com bons profissionais que possam ali explicar e tentar ensinar para os meninos como jogar futebol. Se vão ser profissionais ou não, né? Se for jogar amador também já vai ter uma preparação melhor. Então estou muito feliz ali com o Du, com o Ceará, com o Gui, que toma conta. Hoje Ceará, tem o que foi jogador de Sertãozinho. Ceará, Tio Du, que é excelente, deu aula pra gente de vôlei, deu aula para os meninos de educação física, excelente pessoa também. Tem o Jair, tem outro menino que eu estou esquecendo o nome ali agora. Então hoje estamos ali acho que com 180 meninos. Que legal. Né, e
Participei agora no final do ano das finais que teve o campeonato lá, muito legal. Ter o contato com as crianças, com os pais ali, foi muito legal. O buffet hoje, o Caribó ali, né, que a gente também, 1 ano e pouquinho, né, que a gente começou, que está indo super bem e a gente está tentando procurando melhorar cada vez mais para que atenda todas as pessoas da melhor forma. Então, sou muito grato a Sertãozinho, porque quando a gente chegou aqui em 85, foi uma cidade que abraçou minha família, meu pai já chegou com um emprego aqui, eu já comecei a trabalhar também, e muitas pessoas nos ajudaram naquele momento. Então é o lugar que eu vou morar futuramente, é o lugar que eu procuro investir, é o lugar que eu procuro ficar nas minhas férias, né? Então a gratidão eterna aí pela cidade de Sertãozinho. O buffet é só infantil ou pode ser qualquer festa? É mais direcionado ao infantil, mas dá para fazer todo tipo de festa lá, né? Tivemos esse final de ano aí um encontro de médicos ali, enfim, onde as crianças ficaram nos brinquedos, né? Então Quer colocar o telefone aí? Passa o telefone. Pois me passa para o grupo, a gente pôr na matéria. Produção, às vezes alguém quer conhecer também. Abrimos o bistrô também ali no centro, na praça, né? Bistrô Caribó, onde é uma salgadaria ali que está atendendo também, que está começando, está com 2, 3 meses. Por que não trouxe salgado, filho? Pra gente folgado, hein? É Natal, aí o pessoal não está trabalhando, tem que dar um descanso também, né? Uai, como que assim nós estamos aqui, nada, não tem nada. Mas faz o salgadinho fitness, gente. Então estou muito atento aí na cidade. Vou cobrar, viu, em janeiro, fevereiro que volta. Não, aí combina, passa lá, pô, tá um lugar bem gostoso para ficar lá também. Então a gente vai vendo as oportunidades aí e tenta ficar fazendo as coisas aqui pro Sertãozinho mesmo. Ô, Fábio, então parabéns aí, né? Parabéns a todo mundo. Mas depois é legal mesmo fazer a parceria. Eu tive uma parceria com a escolinha que eu lembrei que nós vamos fazer o Hospital do Amor. Levamos arrecadamos, né? Arrecadamos muita cesta básica, que o Hospital do Câncer, que é um hospital que deixa poucas pessoas entrar lá, e nós fizemos o Campeonato Pai do Amor, que foi muito legal também. A gente tem muito projeto social, porque a fundação aqui também, a gente não tem fins lucrativos, né? Ela vive em função disso, então é muito legal somar, fazer parceria, e isso é muito importante para a gente aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu recebi um vídeo de você de Mulher Maravilha lá atrás. Foi lá? É, foi lá. Foi lá, eu lembro. Na verdade, eu fui no hospital do HC, em Ribeirão Preto. Aí, como as crianças, né, ficaram muito assim idolatradas, e a médica, todo mundo parou o centro de saúde inteiro, que eles falavam, e agora, como ela vai voar? As crianças, foi muito... Eles deixaram eu entrar, eles só não deixaram na UTI, lembra? Eu entrei em todas as salas, porque olha que interessante, o super-herói no Hospital do Câncer de Barretos são cada um devidamente quando as crianças têm que pôr sonda. Então, como é um momento muito dolorido, eles chamam a Mulher Maravilha, eles chamam o Super-Homem, e tem os bonecos em cada sala, e eles fazem isso, e eles deixaram eu entrar em todas as salas. Então, foi assim, foi uma das coisas mais fantásticas que eu vivi na minha vida, né? Uma das doações maiores da minha vida, assim, foi muito gratificante, e foi um momento muito incrível, assim, até porque depois a gente parou, por causa da pandemia, não deixou, né? Tomara que a gente continue, né, fazendo essa parte. Aí virou até um processo assim muito interessante sobre isso, né? Ô, Fábio, e agora no Japão? Agora você volta para lá, contrato fechado, refez o contrato? Tem um contrato lá, viajo dia 3 de janeiro para Londres, vou ficar 3 dias no Arsenal fazendo estágio, e no dia 7 eu saio de Londres direto para o Japão, dia 9 a gente começa os trabalhos lá, um lugar onde eu estou muito feliz, onde eu quero ser muito vitorioso lá, já tenho um mercado aberto aqui no Brasil, na Arábia também, sempre as equipes vindo atrás para voltar, e agora quero fazer um grande trabalho no Japão e firmar o meu nome, o nome da minha comissão lá, e ser bem vencedor naquele país também. Fábio, obrigada, viu? Obrigado mais uma vez por ceder seu tempo a gente, gratidão, obrigada aí todos vocês, que Deus te abençoe, que seja um sucesso, né? Tudo que tem a vontade de Deus vai permanecer na nossa vida, e eu acredito que Ele anda acompanhando vocês por muito tempo, né? Que seja excelente o retorno de vocês, excelente o trabalho, com muitas vitórias, e eu fico muito feliz de ter uma pessoa que representa a nossa cidade, Sertãozinho, a nossa família sertanezina, e você aqui na nossa TV, que é de Sertãozinho. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Rita, a oportunidade, né, de fechar o ano aí participando do seu programa. E já quero desejar aí um 2023 abençoado para todo mundo, com bastante luz, né, com bastante sabedoria, né? Não desista, corra atrás dos seus sonhos, não para na primeira coisa que der errado, né? Insista, persista aí, que daqui um pouquinho as coisas acontecem. Eu que agradeço. Obrigado.
É isso, obrigada, gente, obrigada, excelente ano para vocês, muita paz, muito amor, que o Espírito Santo, através de Deus, toque o coração e reflita em você só coisas boas e que o perdão e o amor ande com a gente e muita saúde, né? E até mais, e 2023 vem cheio de novidade, porque a gente vai começar um programa novo, uma história nova, e eu gosto daquela frase assim, ó, ninguém pode apagar o seu passado, né? Não tem uma borracha para apagar, mas eu tenho um lápis para escrever um novo futuro com você. Espero que a partir de hoje você faça isso com a sua vida, com a sua história, com a sua família. Até mais!